Fala pessoal, boa noite. Estou de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante dessa segunda-feira, dia 7 de outubro. Então fica até o final desse vídeo aqui com a gente, que a gente vai repercutir o empate em 1-1 do Vasco com o Juventude em São Januário no último sábado e também outros assuntos. Então, como eu sempre peço para vocês, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Vasco. No SBT Esporte Rio de hoje, o Pedrosa comentou um pouco desse empate entre Vasco e Juventude em 1-1 lá em São Januário. Falou também um pouco das decisões erradas do Rafael Paiva em relação às substituições na partida. Vou deixar aqui agora um trecho do programa de hoje. Se liga. E olha, de volta a São Januário, o Vascão ficou no empate 1-1. Ih, ele já respirou fundo. Bebeu uma água da Juventude. Melhor beber, Vene. Olha aí, bota aí a água. É o Flavini que tava lá contar pra você. Você tava lá, Pedrosa? Não. Ai, meu Deus. Rodou. Foi a volta do gigante à colina depois de mais de um mês. Só que o retorno não aconteceu como a torcida desejava. Edson Carioca passou como quis no meio da defesa e fez um belo gol para o Juventude. Mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez. Faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também. E realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? O Vasco acordou e depois do cruzamento do Verrete, Payet pegou de primeira e jogou por cima. Hugo Moura tentou de longe e a bola subiu de novo. Mas o volante conseguiu um desarme que deixou o Payet numa boa. O francês bateu bem para empatar ainda aos 10 minutos. Só que o Vasco parou depois disso. O Juventude quase fez o segundo com Gilberto e Danilo posa no rebote. O jogo caiu no segundo tempo e a melhor chance do Vasco foi nessa cabeçada do Verrete. O Juventude respondeu com Everton e Léo Jardim espalmou. A situação do Vasco piorou quando Souza fez essa falta e foi expulso com apenas 3 minutos em campo. O time do Sul foi para cima, Maicon falhou e o Marcelinho perdeu a chance. Léo Jardim segurou a pressão nos últimos minutos de um empate frustrante em São Januário. Nem com a volta para casa, o Vasco reencontrou o caminho da vitória. O time chega a 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e fica estacionado na 9ª colocação. Quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo. No desanimado fim de jogo, Payet foi um dos poucos que mereceu aplausos da torcida. Ah, não é possível, DJ Careca. Ele tá todo animadinho com o Felipe Luiz, tá botando na palavra pro Pedrosa. Merece você? Merece. É verdade esse bilhete? Merece pela atuação. O que aconteceu? A atuação foi terrível, foi tão triste quanto essa música. É sério, assim, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação ao trabalho do Paiva. Sempre falo que o Paiva é um treinador que, se o Vasco está nessa situação de uma semifinal de Copa do Brasil, é por conta dele. Se o Vasco está tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro, também é por conta do Paiva, que começou muito bem, que começou fazendo feijão com arroz, entendendo as limitações do elenco, colocando as peças onde tem que colocar. Mas assim, o Vasco já não vence 6 jogos. Eu acho que o momento da Copa do Brasil vai maquiando o desempenho do Vasco do que está acontecendo. São 6 jogos sem vitórias entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E assim, nesse recorte tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Todos esses eu entendo, porque são times superiores ao Vasco da Gama. O Juventude não é superior ao Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar tão mal dentro de São Januário como foi contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, o Jair Ventura, que é um bom treinador, que inclusive fez uma mudança tática no segundo tempo muito boa, marcando o esforço e matou o Vasco. Mas assim, o time do Vasco tem mais qualidade, estava dentro de São Januário, com 20 mil pessoas, faz um primeiro tempo onde toma um gol aos 3 minutos, numa falha ali de marcação muito
muito fraca do Maicon e do Lucas Piton, que ficam olhando o Edson Carioca passar e o Vasco toma o gol aos 3 minutos. Aí, novamente, você tem que correr atrás do resultado. Ainda bem que o Vasco, logo depois do gol, acordou. Teve 4 grandes chances ali criadas. O Payet conseguiu fazer o gol, inclusive foi a melhor partida do Payet nas últimas que ele vem fazendo, chamando a responsabilidade. E o primeiro tempo ficou realmente essa trocação. Não foi o primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo razoável. Agora, o segundo tempo do Vasco é terrível. Terrível, fraco tecnicamente, fraco nas ideias, pobre, de lançamentos longos, nessa marcação curta que o Juventude conseguia fazer em cima do Sforza. O Vasco agora está com o Rafael Paiva fazendo a mesma coisa que o Diniz faz, que é sair do goleiro. E não tem dado certo. Não tem dado certo essa saída curta. O Vasco está usando e abusando dessa saída curta e errando o tempo inteiro. Isso precisa ser corrigido. Então, para mim, o segundo tempo do Vasco foi terrível e o Vasco só não perdeu por conta do goleiro que ele tem, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, Léo Jardim. Fez defesas absurdas no segundo tempo, o Juventude poderia ter vencido a partida e no momento que o Vasco estava ameaçando ali a agredir um pouco, o Souza vai lá e dá uma tesoura no jogador do Juventude e acaba sendo expulso e aí acaba totalmente... Sem discussão, sem discussão, não tem, né? não tem nem discussão. Então, assim, repito, eu vou entender contra o Palmeiras, vou entender contra o Atlético Mineiro, vou entender contra o Cruzeiro, vou entender contra o Flamengo. Contra o Juventude em casa, o Vasco precisa jogar melhor. Isso eu não vou entender. Ô, Vene Casagrande, tem um ponto, todo time tem pontos de luz, né? São personagens que são extremamente importantes. E aí, quando esse personagem não está ou não vai tão bem, o time muda bastante. Eu sempre identifiquei esse personagem desde o ano passado como o Lucas Piton. O Piton é um cara extremamente importante. E determinamos aqui juntos que no ano passado foi o jogador mais regular da temporada. O Piton joga de ponta a ponta bem o campeonato, né? Mas tem alguns jogos que eu vejo que o Piton tá vibrando um pouco abaixo do que a gente vê, do que a gente espera. Gente, o que é super natural. Porque eles se cansam, alguma coisa acontece, eles têm a família, enfim, um monte de coisa, né? Eu acho muito fisicamente também, a gente está chegando aí no final da temporada. Mas é estranho porque ele é tão regular que a gente, quando vê o Piton não jogando tão bem, a gente acha estranho. E veja como que o Vasco depende bastante do brilho dele, né? Até para aquela dobradinha ali com o Verratti, a gente está vendo ele subir um pouco menos. Como ele é importante para o Vasco, né, Venê? Concordo com você, de fato ele caiu muito de produção. Muito não vou utilizar a palavra muito. Ele caiu de produção, por quê? Porque a gente sabe que ele pode entregar mais, é um jogador extremamente irregular. Só que a gente tem que levar em consideração que é um ser humano. Eu até brinco, se o Messi e o Cristiano Ronaldo eles vivem uma má fase, por que o Lucas Piton não pode viver uma má fase? E a gente precisa levar em consideração o lado também fora das 4 linhas. Eu não sei se está acontecendo algo. Por exemplo, no Flamengo, o Eric Pulgar está passando por um problema extremamente delicado, pessoalmente falando. E isso pode ter feito o rendimento dele cair. A irmã dele foi diagnosticada com depressão. Então, assim, isso, querendo ou não, pode afetar o lado mental do atleta. O Lucas Piton, ele pode estar vivendo algo pessoal ele também. Ele teve filho recentemente, difícil, né? Aí, isso pode ser levado em consideração. Pode ter acontecendo em relação Pois a isso. é, e de fato a gente brinca, ele pode estar dormindo menos. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas a gente é pago para analisar. E, de fato, o Lucas Piton não está entregando aquilo que ele pode entregar e que ele já entregou outrora com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador extremamente importante. E o reserva imediato dele é o Vitor Luiz. Querendo ou não, pode dar conta do recado, mas não está no mesmo nível do Lucas Piton. Inclusive, o Lucas Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. Não é nenhum absurdo a gente está falando aí só de 3 jogos que ele não está performando. Perfeito. 3 jogos é uma semana e meia no futebol. Uma semana se bobear. Esse O jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo anterior. Qual foi Atlético Paranaense contra o também, na Atlético Copa do Paranaense. Brasil, ele foi mal. De resto, ele é o Piton que a gente conhece. Né? Ele não tá 7 assistências e 6 gols. É o segundo jogador Falhei que mais na participa cabeça? de gols. Olha isso, um lateral. Ele não está fazendo péssima partida ao ponto de, por exemplo, ser vaiado. Não. É porque, de fato, Mas ele caiu é um tão pouco de importante que qualquer É isso. coisinha que a gente já repara. Agora, Pedrosa, eu quero saber a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o vascaíno vai assistir Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo? Não só o vascaíno, o povo brasileiro. O craque tem que jogar junto. Eu também quero saber. Você não sabe? Porque assim, se você empatando em São Januário, em 1-1 com o Juventude, com a força de sua torcida, num jogo em que o Vasco fazia um segundo tempo terrível tecnicamente, sem controle de bola, sem criatividade, sem conseguir passar a bola pelo meio, como esses jogadores conseguem fazer, e você não coloca o Payet e o Coutinho juntos, eu não sei quando o Rafael Paiva vai fazer. Para mim faltou coragem dele, faltou a ousadia necessária para ele poder colocar esses dois jogadores juntos. Porque quando ele tira o Payet e coloca o Coutinho, ou tira o Coutinho e coloca o Payet,
são por dois motivos. Ou tá cansado ou tá mal. O Payet não estava cansado e o Payet estava jogando bem. Verdade. Então você tinha uma oportunidade ali de colocar a criatividade em campo, poderia ter tirado o esforço que estava muito mal e ter sido um pouco mais ousado, deixava o Hugo Moura mais nessa proteção. Ou poderia, por exemplo, ter tirado o próprio Lucas Piton, que estava mal e o Leandrinho já estava no jogo, colocava o Leandrinho como lateral e tirava o Lucas Piton e colocava o Coutinho nessa posição do lado esquerdo, invertendo com o Payet. E ele não fez isso. Então, assim, para mim é um desperdício muito grande esses dois jogadores não atuarem juntos, nem que sejam 10, 15 minutos pra gente ver isso acontecendo. O Vasco tem um gasto de mais de 2 milhões de reais com esses jogadores por mês. Para mim é um desperdício de talento, é um desperdício de dinheiro quando você opta por não colocar Payet e Coutinho juntos. Ah, Pedrosa, mas e a questão defensiva? Você tem como se proteger com a bola. Porque um time como o Vasco, que necessita de qualidade, tem que ficar com a bola. O jogo está muito transicional, então fica com a bola. Dá criatividade para o seu time e qualidade. O que não pode é a gente ter dois jogadores de alto calibre, eu já falei aqui 1000 vezes, o Coutinho não é veterano para poder ficar dando essa desculpa, o Payet sim é veterano, mas o Payet estava bem e poderia ter colocado o Coutinho. O Vasco tem dois jogadores de alto calibre. Eles não vão jogar juntos? Eu não consigo entender. E o Coutinho tá dormindo lá naquele negócio ainda, Exato. não tá? Deixa o bichinho jogar toda hora, gente. Eu não sei se dá, né, também, porque imagina. Mas os dois ao mesmo Ele tempo. não entrou bem, dois não, tá? minutinhos O Coutinho a não gente entrou quer. bem, não. Mas, às vezes, os dois caras em campo juntos, eles conseguem progredir. Eu tô doida, só um pouquinho, só um negocinho, esse negócio de 5 minutinhos que eu queria ver. Na live de pós-jogo que tá aqui disponível no nosso canal, se você não assistiu ao vivo, pode assistir a qualquer momento, é só procurar aqui no canal do Pedrosa. O Pedrosa também comentou sobre a situação do Payet e o Coutinho não jogarem juntos e isso ser uma escolha errada do Paiva nesse momento. Eu vou deixar um trechinho dessa live aqui para vocês. O elenco do Vasco tá de folga até quarta-feira, lembrando que a data FIFA começou nessa segunda-feira e vai até o dia 15 de outubro, então os times vão usar esse tempo livre para se preparar para os próximos duelos da temporada. O elenco do Vasco folga até a próxima quarta-feira e depois retoma os trabalhos lá no CT Moacir Barbosa. Lembrando que o Vasco joga contra o São Paulo dia 16 pelo Campeonato Brasileiro e no dia 20 tem o jogo da volta contra o Atlético Mineiro da semifinal da Copa do Brasil em São Januário. Lembrando que a qualquer momento essa data da partida de volta pode mudar, já que o Vasco entrou com uma ação no STJD juntamente com o Corinthians por conta dessa mudança de datas feita pela CBF, né, pedida pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro, e a CBF acatou e fez a mudança das datas. O Corinthians e o Vasco não aceitaram, entraram com uma ação no STJD e isso pode mudar. A gente vai acompanhando nos próximos dias. Então é isso, pessoal. Esse foi o Giro do Gigante dessa segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais conteúdo, com mais notícias do Vasco. E para quem ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa. Tem conteúdo diário com tudo que está rolando lá no Vasco para você ficar ligado no nosso canal de notícias lá no Instagram e, claro, também aqui no YouTube. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu? Até a próxima. Tamo junto!